Fala, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que vai ver o gravado. Eu vos saúdo na paz do Senhor. Baruch Hashem Adonai. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Querido, eu sou o pastor Roberto. Vos saúdo na paz, desejando você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Repetindo tudo para você entender, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Estou com a Bíblia nas minhas mãos aqui e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Hoje a palavra registrada no livro do profeta das águas, no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 28. Vamos falar um pouquinho do privilégio que Satanás teve, mas não o aproveitou, porque a vida é feita de oportunidade, né? E esse cabra deixou a oportunidade dele passar, né? Então vamos lá, livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Capítulo 28, versículo 11, diz assim: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria, e perfeito em formosura. Estava no jardim do Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos seus tambores, dos seus pífanos, estava em ti. No dia em que foste criado, foste preparado. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade, e na multiplicação do teu comércio se encheu em teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Querido, desde o começo, desde o princípio da criação, que a gente vê as maldades de Satanás, juntamente com seus anjos caídos. A terra hoje passa por muitas adversidades, devido a esse que um dia foi o querubim ungido. Satanás teve um dos maiores privilégios de se assentar do lado de Deus, e Deus dá ordem a ele para que ele impetrasse sobre a ordenança com os anjos. Tudo que Deus queria fazer, Deus deu ordem a Satanás para que fizesse. Só que a Bíblia nos diz que passa um tempo, Satanás, vendo que era formoso, andava em pedras afogueadas, andava no meio de esmeralda, de topázio, de ouro. A Bíblia vai nos dizer que ele quis ser mais do que o próprio Deus. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Que nunca, jamais, a criatura tem que contender com o Criador. Deus Criador, Satanás criatura. Criatura querendo contender mais
do que o próprio Deus. Aí a gente abre a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no verso... Isaías 14, deixa eu achar aqui, no verso 28, deixa eu achar. Eu vou achar aqui, acha para mim aqui, filho. Isaías 14 aí, fala sobre Satanás. Então, querido, a gente não fugir do raciocínio, porque a palavra é uma semente. A gente começa a falar, Satanás é bom, começa a desviar o nosso pensamento, a gente perde onde está, para que não fale sobre ele, sobre as obras maléficas desse camarada. Então, voltando ao texto de Ezequiel 14, de Ezequiel 28, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, que ele era um querubim ungido. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele elevou o trono, ele disse assim, ó, elevarei o meu trono acima do de Deus, e serei semelhante a ele. Nós sabemos que acima de Deus só tem a sua própria coroa. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 14, ele diz assim, olha o que Satanás faz. Olha a audácia desse camarada chamado Satanás. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí, ó. No capítulo 13, ele diz assim, tu dizia no teu coração, subirei ao céu e acima das estrelas exaltarei o meu trono sobre o monte da congregação e me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O privilégio que Satanás teve junto ao lado do Altíssimo, ele simplesmente o ignorou. Ele simplesmente jogou fora a sua oportunidade, dizendo que queria ser semelhante ao próprio Deus. Ele dizia no seu coração, serei semelhante ao Altíssimo e elevarei o meu trono acima. Sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que eu aprendo? Nós temos que ficar aonde Deus nos colocou. Não queremos ser peso e nem tampouco medida para ninguém, medida acima. Porque todas as vezes que eu quero me engrandecer, eu tomo o lugar de Satanás para ser maior do que Deus. Todas as vezes que vêm as adversidades, eu tenho que lembrar que eu sou criatura, criado por Deus, que eu sou dependente dele. A Bíblia está nos dizendo que Satanás quis elevar o seu trono acima do de Deus. E a gente olha para a terra hoje, a gente olha para os lugares, para as pessoas arrogantes, ignorantes, pessoas que têm o controle da caneta, que têm o controle nas suas mãos, muitas das vezes impetrando leis para prejudicar os pequeninos, pessoas que têm o poder nas suas mãos, como lá no STF, lá em Brasília, tem o poder das mãos de colocar, de tirar. O que eles fazem? Eles fazem leis para cada vez prejudicar mais o pobre. O pobre cada vez mais pobre sendo prejudicado por quem tem a caneta na sua mão. Como Satanás teve o poder na sua mão, Satanás teve a ousadia nas suas mãos, mas a palavra de Deus está nos dizendo que ele quis elevar o seu trono acima do de Deus.
Querido, acima de Deus só tem a sua própria coroa. Não existe nada acima do nosso Deus. E Satanás, com a sua arrogância, com o seu orgulho, quis ser acima do próprio Criador. A palavra de Deus nos ensina. Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas das vezes nós não queremos aprender com Deus, mas aprendemos a ser arrogante, como Satanás foi. Satanás teve um privilégio que ser humano nenhum teve, de ver a própria face de Deus, de ser ordenado por Ele. Satanás teve o maior privilégio que o ser humano não vai ter nunca na vida, de olhar para Deus. A Bíblia diz que muitos homens que conseguiram ouvir Deus e ver Deus, só viram Deus pelas costas, como Moisés viu Deus em uma sarça de fogo e ouviu a sua voz e viu Deus pelas costas. Satanás teve o privilégio de andar lado a lado com Deus, mas nem por isso deixou de ser Satanás. A Bíblia diz sobre esse rei de Tiro aí, que está representando o próprio Satanás. Esse rei de Tiro era um rei perverso, era um rei orgulhoso. Todas as pessoas que ficam com a sua perversidade, com o seu orgulho, o Senhor o abate. O Senhor joga por terra toda a arrogância, como eu vou explicar, toda a mazela que as pessoas trazem para ser acima de Deus. As pessoas hoje estão muito equivocadas o que é a obra de Deus. A obra de Deus é ser manso e ser humilde de coração. A obra de Deus hoje não se faz com arrogância, não se faz com ignorância. Pregar simples a palavra verdadeira, a palavra que cura, que salva, que batiza, que leva para o céu. A Bíblia está nos dizendo que Satanás disse, olha a palavra que ele disse. Isaías 14:14. Vamos no 13 primeiro. No 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que habitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda do norte. Subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que arrogância de Satanás. Que arrogância. Satanás perdeu esse privilégio. Esse privilégio que eu e a igreja lavada e remida vai ter. Satanás jogou por terra. Satanás perdeu. Satanás perdeu tudo que ele tinha em suas mãos e o seu poderio para impetrar com os anjos. Mas sabe o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus. Houve rebelião. A primeira rebelião foi sobre Satanás. Ele se rebelou contra Deus, trazendo a terça parte dos seus anjos para a terra. Aí Jesus diz no Evangelho de Mateus: eis que vi Satanás descendo como um raio para a terra, para afligir as nações. Olha aí, pessoas maquinadas, manipuladas pelo próprio diabo. Pessoas que você olha no semblante, no rosto deles, você não consegue enxergar Cristo. Porque Satanás já tomou a mente, já tomou o intelecto. Satanás já fez algo que aparelhasse ao próprio demônio. Então, quando Satanás pensou em querer ser mais do que Deus, Deus o jogou para a terra. Deus o jogou para a terra. E hoje ele vive entre as nações. E hoje ele vive entre o comunismo. E hoje ele vive fazendo leis através de homens covardes, através de homens, de pessoas que se deixam levar
pela sua arrogância. Então, a palavra nos diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Esse privilégio, Satanás não tem mais de buscar. Esse privilégio ficou agora por conta da igreja, uma igreja salva, uma igreja remida. Elevarei o meu trono acima do de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Nunca, jamais, quem quer que seja qual for o anjo mais poderoso, será maior do que o nosso Deus. O nosso Deus tem o controle da terra na palma da sua mão. Ele diz no livro, o nosso Deus diz assim no livro de Isaías, que o céu, ele mede a palmo, que todas as águas do mar, ele pega na concha das suas mãos. Aleluia! Essas nuvens que nós vemos no céu, é poeira do pé do Senhor, diz a Bíblia. Então, querido, não tem ninguém nesse mundo, seja rei, seja rainha, seja quem for, maior do que o nosso Deus. Pode até tentar, mas maior do que o nosso Deus não existe. Acima do nosso Deus, somente a sua coroa. Então, todas as vezes, quando alguém quer ser maior do que Deus, pode ter certeza que está sendo usado por Satanás, que está sendo manipulado por Satanás, porque Satanás, olha para cá, o que Satanás faz? Satanás coloca como se fosse uma pilha ou uma bateria nas costas da pessoa e a pessoa sai assim, ó, como se fosse um robô, ele manipulando as pessoas, manipulando as nações, manipulando o comunismo. Então, meu querido, nunca jamais queira ser maior de quem quer que seja, porque a palavra de Deus diz: se você quiser ser maior, seja o menor. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Oh, louvado seja o Eterno. Querido, deixa o teu like nesse canal aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Todos os dias nós temos 2 vídeos novos para você. Todos os dias tem 2, eu disse 2 vídeos novos para você compartilhar com a sua casa, com a sua família, para você se inscrever nesse canal, para a gente romper os algoritmos e chegar longe, mas muito longe. Assim o YouTube vai reconhecer que está valendo a pena o vídeo. Então compartilha aí, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Já estamos chegando, já estamos caminhando já para o fim da mensagem. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre privilégio. Teve privilégio de organizar os anjos, de impetrar aquilo que Deus determinou para ele fazer. Só que ele viu que o poderio de Deus era muito mais forte. Ele viu que o poder de Deus valia a pena tentar tomar. O que ele fez? Elevarei o meu trono acima do de Deus a sua coroa, meu querido. Então, no livro de Ezequiel 28, 14, o que ele diz? O Senhor diz que ele andava em pedras afogueadas, no meio do topázio, no meio da prata, no meio do ouro. Esse privilégio que ele teve, somente a igreja vai ter, de andar em ruas de ouro, aleluia, de andar de olhar para muros de cristais, ruas de ouro. Hoje Satanás coloca na mente das pessoas que tem que brigar por causa de jazida de ouro, por causa de dente de ouro, por causa de ouro. Eles estão matando. Lá, o privilégio que ele teve de andar nas ruas de ouro, a igreja que vai ter hoje, de andar pelas ruas de ouro. Nunca queira ser mais do que o seu pastor, do que o seu líder. Nunca queira ser mais do que aquele que te chamou. Ah, porque eu posso. A Bíblia diz que nada podemos fazer se o Senhor não fazer conosco. Nada eu posso, mas ele diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém, querido? Então a passagem de hoje é sobre Ezequiel 28, 14 e sobre Isaías 14, 14, que fala sobre Satanás.
Fala sobre o reinado de Satanás, que quis ser maior do que Deus. Nunca, jamais se levante contra Deus. Porque Deus é único. Deus é o primeiro em tudo. Na minha vida, na minha casa, na minha família. Que seja o único na tua casa, na tua vida e na tua família. Dias difíceis estamos vivendo, porque Satanás trouxe a terça parte dos anjos para perturbar e tirar a paz do mundo, para perturbar e tirar a sua paz da sua casa. Então fique ligado, porque todas as vezes que alguém se levantar para ser maior do que uma liderança, pode dizer que está sendo usada por Satanás. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse dia de hoje eu entro em oração, Senhor. Não para te pedir, mas para te agradecer pelo privilégio, Senhor, de entrar no céu pelas portas, pelo privilégio de ser chamado pelo nome, Senhor, porque o Senhor conhece o meu nome. Pai, pelo privilégio de ainda estar na terra, mas com gostinho de ver o céu por dentro. Oh, Senhor, Satanás hoje só pode olhar o céu por lado de fora, mas a tua igreja vai ver o céu por dentro. Deus, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, por essa palavra de alerta, que não devemos ser maior do que ninguém, porque a tua palavra que diz, se alguém quiser ser maior, que seja o menor, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. É a tua palavra, Senhor. O Senhor que mediu o céu a palmos, o Senhor que chamou as estrelas pelo nome, Senhor, o Senhor que conhece cada fio do nosso cabelo e sabe quantos tem. Meu Deus, quanto privilégio saber que sou teu filho, que somos os teus filhos, Senhor, amado e querido, para fazer somente a tua vontade. Deus, fica conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, uma tarde de vitória e uma noite de salvação. Para essa pessoa que vai ver o gravado, abençoa da mesma forma, que essa palavra vá, Senhor, e ela produz resultado no qual está sendo mandado. Deus, muito obrigado pelo dia chamado hoje, porque assim eu oro e já te agradeço tudo nas tuas santas e gloriosas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus. Querido, fiquem todos com Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Faça assim com as tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todo aquele que aguarda a vinda de Jesus. Que nessa noite, que nesse dia e nessa tarde todos digam amém, amém e graças a Deus.